a decisão de estar aqui refletindo um pouco sobre a dependência química, sobre o tratamento, sobre a codependência. Bom, eu comecei a envolver com esse assunto há 33 anos atrás, com o problema de alcoolismo do meu irmão. Então, para quem não me conhece, não conhece a minha história, meu irmão bebeu 30 anos, né, e foi desenvolvendo a doença dele ao longo desses 30 anos, e a família, como a grande maioria das famílias, e até hoje fazem isto, fica empurrando esse problema para debaixo do tapete. Então, naquela época, a gente tinha poucos recursos, né, e a família nunca tomou iniciativa de buscar ajuda para Nivaldo, e Nivaldo foi desenvolvendo a doença dele. E aos 44 anos, casado, pai de 3 filhos, crianças ainda, ele chegou no fundo do poço do alcoolismo. Foi aí que nós acordamos para esse problema. Quando nós fomos buscar ajuda para Nivaldo, a única ajuda que a gente conhecia na época era dos Alcoólicos Anônimos, e eu me lembro que eu liguei, né, lá para a igreja, lá na casa, no bairro onde meus pais moravam, e nós encontramos, né, a secretária da igreja, me falou o dia da reunião do AA, mas falou que tinha no Padre Eustáquio um padre que trabalhava com familiares e dependentes de álcool e de outras drogas. Nós conhecemos a Associação Família de Caná, aliás, um grande abraço para os nossos amigos da Família de Caná, né? É uma instituição tradicional em Belo Horizonte, né, que faz um trabalho muito bonito, tanto com familiares como dependentes químicos. E foi aí que nós começamos a participar das reuniões, e meu irmão, ele começou a participar também das reuniões, ingressou em Alcoólicos Anônimos e conseguiu parar de fazer o uso da bebida alcoólica. Ele mudou depois para Montes Claros e eu continuei lá, né, compartilhando a minha experiência com os familiares e dependentes químicos. Na época eu não era psicólogo, eu era comerciante, e depois eu fui me profissionalizar nessa área. Fui para a faculdade, fiz psicologia, depois fiz um curso de pós-graduação em dependência química e já trabalho há 33 anos com dependentes de álcool e outras drogas e seus respectivos familiares. Atualmente eu atendo também no consultório online, então qualquer lugar do Brasil eu posso atender familiares e dependentes químicos. Então, se você está vivendo esse problema, né, você está aqui no lugar certo, no canal Criarte Vida. E também no nosso Instagram, nós temos uma rede social que você pode estar nos acompanhando. Então, um grande abraço à turma aí do Instagram, né, nós estamos repaginando o nosso Instagram todo, tem muito conteúdo legal, de uma linguagem simples, objetiva e direta, para que nós possamos levar um conteúdo de qualidade e atingir o máximo de pessoas possíveis. Bom, quando a gente começa a pensar, desde o tempo dos primórdios da humanidade, lá no tempo das cavernas, é possível perceber que os nossos antepassados, de alguma maneira, cultuavam alguma divindade. Então, é possível a gente perceber essa relação tão próxima do ser humano com o divino. E, infelizmente, a gente também começa a perceber que isso também acontece com o envolvimento dos homens com alguma substância psicoativa. Então, as drogas, elas estão aí acompanhando o homem ao longo de milhares de anos. E o que que tem? O que que tem a ver uma coisa com a outra que aparentemente não tem nada a ver? Bom, é essas coisas que nós vamos conversar hoje. Então, você que está aí nos acompanhando, coloca no chat aí qual que é a sua opinião sobre isto, né? Por que que você acha
que nas comunidades terapêuticas, a grande maioria das comunidades terapêuticas, o tratamento é baseado em 3 pilares: trabalho, disciplina e espiritualidade. Então, numa comunidade terapêutica, um dependente químico ele acorda, tem oração, em toda atividade no decorrer do dia tem a oração, tem a espiritualidade, tem o louvor, tem o estudo da Bíblia. E por que isto é importante para um dependente químico? Você já parou para pensar nisso? Então, aí a gente começa a pensar, né? Primeiro a gente tem que começar a pensar de como que, o que é a dependência química. A dependência química é uma doença. Segundo a Organização Mundial de Saúde, é uma doença. Então, um dependente químico não está usando drogas, não é porque ele é safado, sem vergonha, vagabundo, mau caráter. Ele desenvolveu a doença, está desenvolvendo a doença e ele precisa, então, de tratamento. A gente não abandona doente. A gente tem que oferecer um tratamento adequado. Então, para a gente entender essa doença, a dependência química, a gente já começa a refletir sobre esse nome, né? Dependência química. Porque, na verdade, ela não é só química. As drogas e a doença da dependência química vai afetar o ser humano no aspecto físico. Então, tem um comprometimento neurobiológico, onde o organismo vai se deteriorando ao longo do tempo. Então, ele precisa tratar desta questão física, certo? Ele precisa tratar dessa questão física. Mas não afeta também, não é só o físico, afeta também o emocional, certo? Afeta o emocional. Então ele precisa também, além de tratar do físico, ele precisa tratar do emocional. Afeta também o mental. Então, a emoção, o emocional, um dependente químico, ao longo do tempo, ele vai ter problema de baixa autoestima, vai ter problema de falta de autoconfiança, ele vai ter uma carência afetiva enorme, um quadro profundo de ansiedade e um quadro profundo de depressão, tudo ao mesmo tempo. Então, ele precisa de ter esse espaço da fala, né, com um bom psicólogo especialista na área. Ele precisa de um grupo de apoio onde ele possa falar dessa dor, dessa angústia, dessa tristeza. E ele precisa também de um psiquiatra, muitas vezes. Por quê? Porque é uma doença também psíquica. Não é muito raro o dependente químico começar a ter transtornos psíquicos graves, como transtornos de personalidade, sintomas, surtos psicóticos. Então, se ele não tiver um acompanhamento de um bom psiquiatra, esse tratamento, né, vai ficar faltando esse aspecto. Vai ficar faltando esse pilar do tratamento. E também tem o aspecto social. Ao longo do desenvolvimento da doença, o doente, né, o alcoolista, o dependente químico, ele vai se tornando um zumbi, como eles mesmos costumam dizer. Ou seja, ele vai perdendo o contato com a família, ele vai perdendo o contato com o seu núcleo de amigos, colegas de trabalho que trabalham, que desenvolvem, que estudam, que são funcionais, e vai, por um tempo, começar a conviver apenas com aquelas pessoas que também fazem uso abusivo de substância. E a doença vai desenvolvendo de uma tal maneira que, no final, ele fica sozinho com a droga dentro do quarto, né, fazendo uso das substâncias. Então, no final, fica só ele e a droga.
Então ele não consegue mais conviver dentro da família e dentro da sociedade. Então o aspecto social também ele é muito importante nessa doença. E por último, e talvez o mais importante, é o aspecto também espiritual. Porque à medida que a doença vai desenvolvendo, o que vai acontecendo? Vai acontecendo que ele vai se afastando dessa busca espiritual, vai se afastando da igreja, vai se afastando dos momentos de reflexão, de meditação, de busca desse poder superior. Por que que acontece isto? Por que que acontece isso? Porque acontece de várias maneiras. Eu me lembro uma certa vez que teve um dependente químico na nossa reunião. Ele falou uma coisa que me marcou profundamente. Era um dependente químico que estava na ativa, que ele chegou na reunião e falou comigo assim: ô Cláudio, é o seguinte, quando você estiver dando palestra em alguma igreja, você pede os irmãos lá da igreja fazer um cartaz, uma faixa, colocar na porta da igreja com os seguintes dizeres: bem-vindo todos os doidões do bairro. Aí aquilo me deixou muito... Está com o Ricardo aqui, já está fora. Ah, tá? Ah, beleza. Ricardo, um prazer enorme estar te recebendo aqui. Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. É uma alegria enorme estar te recebendo aqui no nosso canal, né? E seja bem-vindo e fique à vontade, se apresenta. Eu sei que tem muita gente que está nos acompanhando, que já te conhece, né? Você graças a Deus, você é uma pessoa muito querida em todo esse Brasil. Fique à vontade. Você está na sua casa também aqui com a gente. Ô, meu querido amigo, eu estava deleitando aqui, aprendendo contigo, ouvindo você, né, discorrer tão bem, né, e tão profundamente sobre esse quadro delicado, né, da dependência química, que a gente realmente precisa aprender sobre isso. Eu digo que é um processo que todos nós precisamos aprender, entender, acolher, né, para poder ajudar, para poder auxiliar. Bem, primeiramente, muito obrigado pelo convite, né, me sinto honrado de estar aqui. Já nós vamos entrar no YouTube também, tá com um probleminha técnico aqui, mas já a gente resolve. E é uma alegria muito grande, meu amigo, estar aqui com você, com a sua audiência também, né, com as pessoas que nos acompanham, principalmente porque essa temática, né, que você propôs, eu vejo que ela, assim, ela é extremamente importante, muito oportuna, né, e eu espero que, de alguma forma, né, a gente possa contribuir para ampliar essa percepção de como que a espiritualidade pode auxiliar nesse processo de despertar de consciência, de resgate, né, daquele companheiro que por algum motivo, por enquanto, está ligado à dependência química. Boa noite, então, para todos vocês. Uma honra estar aqui com você. Ok, Ricardo. E é interessante, né, porque a gente fala muito em espiritualidade, em religiosidade. Você que há muitos anos, né, eu te acompanho também, já fiz o curso financeiro com você, né, e eu gosto muito da maneira que você leva a mensagem, né, porque é de uma maneira leve, de uma maneira divertida, né, então nós nos identificamos muito, porque eu também trabalho dentro dessa perspectiva. E eu queria, né, a primeira pergunta, você que trabalha tantos anos com a questão da espiritualidade, o que vem a ser, afinal, o que é espiritualidade? Como é que você poderia definir isso para a gente? Que oportunidade maravilhosa, né? Eu agradeço sempre a Deus quando a gente tem a oportunidade de poder falar sobre esse tema, porque existe uma confusão muito grande ainda acerca do que seria espiritualidade. Em linhas gerais, se você me permitir, Cláudio, eu vou começar dizendo que não necessariamente é espiritualidade, e aí a gente vai acabar chegando, né, no tema da espiritualidade. O que não é espiritualidade? Muitas pessoas confundem com espiritualidade. O fato de você ter uma religião, especificamente, não quer dizer que você está caminhando junto com a sua espiritualidade. O fato de você dizer que acredita em Deus, da boca para fora, não quer dizer que você caminha com a sua espiritualidade. Espiritualidade é um estado de ser em que a gente procura se conectar com o sentido da vida, com o propósito da vida. Nós entendemos que existe algo maior do que nós mesmos, independente do nome que se dê a esse algo,
né? A maioria, talvez, de nós vai falar Deus, outros vão falar energia cósmica, né? Outros uma energia transcendente, transformadora, não pouco importa. O importante é que a pessoa realmente espiritualizada, ela se conecta com essa energia maior do que ela. E ela procura dar um sentido para a sua vida, em todos os níveis. E aí, à medida dessa busca de sentido, ela começa a observar a natureza de uma maneira especial, os animais de uma maneira especial, as pessoas de uma maneira especial. Então, a espiritualidade nada mais é do que um exercício dessa conexão que a gente passa a estabelecer com absolutamente tudo que nos rodeia. Cada dia, cada experiência, cada aprendizagem, procurando ver sentido nisso tudo, né? Amadurecendo o nosso ser, né? E através do olhar da gratidão, né? De uma consciência um pouco mais centrada, a gente vai entendendo que existe realmente algo de muito especial, mesmo nas coisas que a gente necessariamente não entenda. Então, é claro que todo esse comportamento que eu acabei de descrever... É engraçado que nos grupos... Desculpa, Ricardo, mas nos grupos anônimos, né, eles falam do poder superior, né? E no Amor Exigente, né, que é um movimento que eu sou voluntário, a gente trabalha a espiritualidade pluralista, né? Que é essa visão mais ampla, né? Porque todos nós somos filhos do mesmo Pai, né? E a gente passa despercebido, né? Que todo dia a gente reza o Pai Nosso e não para pensar no que significa Pai Nosso, né? Porque é Pai seu, meu Pai, não importa se você é católico, se é evangélico, se é espírita, se é ateu, é Pai Nosso. Então a espiritualidade seria isso, né? Essa visão mais ampla, que todos nós somos filhos do mesmo Pai, correto? Sim, sim, é um dos itens, né? Porque essa visão mais ampla te leva ao principal, que é a conexão. Porque eu posso ter uma visão ampliada desse processo do ponto de vista intelectivo, né? Eu posso compreender, eu posso falar sobre isso, eu posso escrever sobre isso sem necessariamente sentir isso. Que, aliás, é o que acontece com muitos hipócritas, se você me permite, né? Desde que o tempo é tempo. Aliás, é o Cristo que falava dos túmulos caiados, hipócritas desde a sua época, que falavam sobre Deus, dominavam as escrituras, né? E a gente vai vendo esse processo se repetir século a século, milênio a milênio, mas o testemunho é de exclusão. Então, assim, pessoas que dizem que conhecem de Deus, que conhecem da vida, mas excluem seus semelhantes, né? Tem um movimento exatamente contrário ao que se espera de uma pessoa espiritualizada. Então, realmente, essa vivência dessa consciência é um desafio, eu vejo, para todos nós, né? Porque se a gente não tomar muito cuidado, a gente acaba se deixando envolver pelo caldo de cultura que a gente tem inserido, em que muitas pessoas falam muito, às vezes fazem pouco, em que há muito preconceito, né? Ainda um processo, né, de sectarismo religioso muito forte, uma confusão do termo espiritualidade com religião ainda muito forte, de uma forma pejorativa. E a gente precisa se despertar, né, se libertar, se despir, né, do que não é a espiritualidade, para que realmente a gente possa perceber o que é realmente a espiritualidade, que é algo muito mais simples, muito mais sagrado, acessível a qualquer ser, né, independente da condição socioeconômica, cultural, aonde ele encarnou, aonde ele está, né, de tornar a sua vida mais sagrada. Tá, e deixa eu te perguntar uma coisa, Ricardo. E você viu a introdução aí, né? Você entrou justamente na hora que eu estava falando sobre o pilar da espiritualidade. Antigamente, no AA, chamava o dependente químico que estava chegando no grupo, né, o dependente de álcool, de alcoólatra. Ou seja, é um termo que significa que é aquele que faz adoração, né, o idólatra, adoração ao álcool. Então, uma coisa que eu percebo na convivência com o dependente químico nativo, eles realmente colocam a substância psicoativa, não importa qual seja, nesse altar, né? O Deus dele passa a ser aquela substância. Porque aquela substância, de alguma maneira, traz uma experiência transcendental nele, no sentido de que transcende a pequenez dele. Tem sentido isso para você, dentro dessa perspectiva? O que você percebe em relação a isso? Sim, eu acho assim, a fase talvez seja até um pouco anterior, né? Para a gente poder chegar nesse processo que você acabou de descrever também. Porque a pergunta anterior é, o que me leva a buscar um endeusamento de uma substância química, de algum tipo de entorpecente, no lugar da minha própria vida, né? O que me leva, né, a procurar essa bengala psicológica para me ajudar a passar pelas dificuldades da existência, os conflitos, as frustrações,
no lugar, por exemplo, de eu abraçar minha autoestima, no lugar de eu abraçar um desafio com um pouco mais de sabedoria, com um pouco mais de resiliência. Então, essa fase anterior, essa conexão, né, com o alcoolismo, com qualquer outro tipo de processo bastante delicado, né, ligado a essa área, é que eu vejo assim que a gente precisa abordar, né? E que naturalmente não é simples, porque a resposta não é única. A gente tem diversas situações aí que são possíveis e passíveis de entendimento. Por exemplo, muitas pessoas têm uma dificuldade muito grande de aceitar o local onde nasceram, o contexto de vida em que estão inseridos, né? E isso é uma questão delicada, é conflito com o pai, é conflito com a mãe, muitas vezes desde a gestação, muitas vezes o conflito, às vezes as falhas feitas, né? Problemas de todas as ordens. Eu acho que... Não, pode continuar. Deu um probleminha técnico aqui, mas pode continuar. Ah, não, beleza, tá certo, obrigado. Então, assim, eu falo, no meio desse processo, agora sim, estamos ao vivo aqui no YouTube também, agora deu certinho, que bom, feliz. Mas, como eu dizendo, então, meu amigo, a gente tem muitas causas aí, então pode ser uma revolta inconsciente ou não, né, com relação àquilo que a pessoa não consegue lidar com a própria vida. Porque quando eu não consigo lidar com aquilo que a vida me oferta, né, com a experiência que a vida me traz, eu vou tentar me adaptar de alguma forma, porque eu tenho que sobreviver a isso tudo, né? Porque se a minha opção naturalmente não é fugir da vida, eu não quero me matar, então eu quero enfrentar. Eu não dou conta de enfrentar, eu preciso de alguma coisa que eu ache que vai me ajudar a passar por isso. E aí, pela falta de informação, de suporte emocional, uma questão psicológica, precisa entender, porque cada caso é um caso. Surge a parte química, né? Muitas vezes apresentada por alguém que fala, olha, cara, fume isso aqui que você vai dar uma relaxada, entendeu? Essa briga que você teve com seu pai, com a sua mãe aí, né? Ou então com seu namorado, com a sua namorada, não, isso vai passar, isso vai passar. Cara, você está com problema financeiro, vamos beber. Bora esquecer as dificuldades que depois tudo vai se resolver. E na realidade a gente sabe que não é assim. A E gente muitas poderia... vezes a pessoa dá o primeiro passo, ela não consegue voltar atrás depois, né? Vai só afundando nesse processo. Ô, Ricardo, a gente poderia dizer que o dependente químico está procurando Deus no lugar errado? De uma certa forma, sim. Porque, olha só que interessante, né? Você disse uma coisa que é profunda demais na sua introdução. Você falava assim, o dependente químico ele não é um safado. Eu vou usar minhas expressões aí, eu não sem vergonha. Né? Não é uma pessoa que está lá porque ela quer. Porque muitas vezes a cultura geral diz isso, né? Não, Isso. fulano de tal, sem vergonha, né? Bebe porque quer. Não, tá caída aí na beira da estrada porque quer. Tem família, pode usar. E não é bem assim, não. Existe todo um contexto, né, por trás de alguém né, está vivendo essa experiência, que se a gente talvez tivesse passado pelo mesmo contexto, talvez nós passássemos por isso também. Cláudio, me perdoa, meu amigo, eu acho que o pessoal está falando aqui, está dando microfonia, realmente eu estou escutando, talvez precise baixar o som da TV aí. O Tá. pessoal aqui do Insta... Vamos ver aqui a assistência técnica e o nosso querido Guilherme aqui. É isso mesmo, a gente que lida com live é o tempo todo. Nós estamos vivendo uma experiência técnica aqui nova, sabe, Ricardo? Né? Porque quando você aceitou o nosso convite, nossa, eu fiquei muito emocionado. Tem muitas pessoas da minha família que te acompanham, né, e que tem um carinho enorme por você. E depois que nós começamos a divulgar, né, essa live aqui nos nossos contatos, como eu vi que o pessoal gosta do Ricardo Mello, viu? Como eu vi que o pessoal gosta das pílulas do Evangelho. E na verdade, né, quando a gente convidou você, é justamente por causa disso, porque a gente sente essa energia gostosa que vai muito além a questão da religiosidade, é uma questão da espiritualidade. E uma coisa que às vezes eu percebo, não sei se você percebe também, que muitos desses jovens que estão se perdendo aí no mundo do álcool e das outras drogas, muitas vezes eles começaram a se perder disso, muitas vezes por não terem encontrado no seu ambiente social uma espiritualidade, e sim, né, uma religiosidade que muitas vezes discriminava eles, né? Então acaba, o que acontece? Se você não tem uma coerência entre aquilo que você está falando com aquilo que você está fazendo, né,
aí você acaba afastando aquelas pessoas da religiosidade, que de alguma maneira a religiosidade é um trampolim, muitas vezes, que nós precisamos para conseguir alcançar a espiritualidade. Como é que você percebe esta questão? Rapaz, essa questão é profunda demais, porque olha só que interessante, né? Olha como essa confusão de conceitos, ela custa muito caro para nós e para a sociedade. Quando uma pessoa julga equivocadamente que simplesmente um religioso é ser espiritual, ela por vezes acaba parando de se questionar, né? Ela para de refletir sobre. Aí, eu acho que tem que baixar. Desculpa, meu amigo, talvez o volume da TV aí. Perdão, não sei se alguém pode fazer essa experiência só para poder testar, porque se todo mundo está escutando de volta o eco. Só para testar. Vamos lá. Conseguiu aí? Eu acho que melhorou, hein? Quer ver? Tá Vê se pedindo consegue baixar. Ô, Ricardo, tá pedindo para você abaixar um pouco o volume do celular seu aí do Instagram. Opa, baixei também. Veja aí, baixei. Vê se ficou melhor. Para nós aqui tá tranquilo. Você está conseguindo ouvir a gente direitinho? Não, eu te ouço bem. É porque parece que quando eu falo, dá um eco maior. Eu não sei se é o meu caso aqui. Então vamos. Vamos continuar. Vamos. Enquanto isso, o Vamos deixar Guilherme isso tenta tirar nosso resolver ali foco. para nós. Não, tranquilo. Olha, ficou melhor. O pessoal acha que deu feedback que ficou melhor. Então, vou deixar aqui na metade. Então, eu estava dizendo o seguinte: essa confusão de conceitos, ela custa muito caro, tanto para a gente quanto para a sociedade. Porque uma pessoa Isso. que se julga espiritualizada e não necessariamente porque ela é um religioso, por exemplo, mais radical, ele, no afã de defender as suas crenças, ele acaba excluindo todos aqueles que não comungam com as suas crenças. Então, o que a gente vê? Uma pessoa, né, que está passando por um grave problema. Muitas vezes ele procura uma religião tradicionalista e, dependendo da dificuldade que essa pessoa está passando, ela não recebe o devido acolhimento, ela recebe julgamento. Ela recebe, né, uma lista enorme de deveres, né? Você deveria ter feito e não fez, você não pode ser assim, você vai para o inferno, você vai para o umbral, você vai. Então, o que acontece? Ao invés de acolhimento, essa pessoa, ela recebe uma repulsa. E ela sente essa repulsa. Então, como na cabeça da maioria das pessoas, Deus está ligado à religião, que é um grande equívoco, mas enfim, muita gente ainda acredita nisso. Imagina, eu estou com um problema grave, eu vou procurar religião, seja qual for. Eu não sou bem acolhido lá. Então, na minha mente, a relação de Deus ligada a essa religião, ou ao religioso, melhor dizendo, que o problema não é a religião, é o religioso, que não está bem preparado, eu faço uma conexão totalmente equivocada. E o que eu associo? Deus não existe, ou Deus não está nessa religião, ou então não adianta eu buscar Deus, eu estou por conta própria. Quantas vezes eu vi isso? E aí a pessoa ela vai buscar o caminho dela, porque ela se sente não merecedora. Porque é isso que as pessoas falam, né? Você não é merecedor. Né? E a gente tem diversas situações. Se você me permite compartilhar uma experiência, eu estava em Londres a primeira vez. E lá nós fomos fazer uma série de palestras, né? E na oportunidade, eu me recordo que eu conheci um transexual que no final da palestra estava chorando muito. E aí veio, perguntou se podia me abraçar. Eu falei, é óbvio que pode me abraçar. Eu fui, abracei ele, a gente conversou bastante. Depois eu conheci outros transexuais e ele falava emocionado, né? Do preconceito que ele sofria, né, aqui no Brasil, mudou para a Europa sem poder, para ver se tinha um pouco de paz e que se sentia excluído das religiões. Eu falava, olha, as religiões podem te excluir, Deus nunca, né? Não existe isso, né? Não deixa que um juízo equivocado de uma outra pessoa, por causa do preconceito dela ou da visão dela sobre o que ela julga que é certo ou que é errado, impacta o seu jeito de viver. Porque independente das dificuldades nossas ou das escolhas que a gente faça, nós precisamos ser acolhidos, né? Exato. Então, a espiritualidade, aí sim, chegando no cerne da resposta, ela é um acolhimento. Porque, primeiro, gente, nós acolhemos para a gente poder orientar. Não adianta absolutamente nada você querer orientar alguém que não foi acolhido, porque a pessoa não vai te ouvir. E aí, o que ela pensa? Eu vou beber, porque a bebida me acolhe. Isso. Eu vou fumar, porque ela me relaxa. Né? Eu vou buscar uma alternativa de estar com outras pessoas, porque ali eu sou aceito. Entendeu? Meu grupo que está injetando droga, eles me aceitam. A galera do boteco lá do bar, eles me aceitam.
do Isso. jeito que eu sou. E aí eu estou inserido, como você mesmo disse, no meio de um processo social em que talvez não só eu, mas outras pessoas se sintam da mesma forma excluídos. E aí a gente vai retroalimentando esse vício. E aí, quando você perguntou até na questão anterior, né? Se a gente busca Deus no lugar errado, se de repente uma pessoa adicta está buscando Deus no lugar errado. Eu acredito que sim, porque ela não deixou de buscar a Deus. Ela simplesmente talvez não esteja atenta que Deus está dentro dela e que ela está buscando do lado de fora aquilo que ela precisaria encontrar internamente. E que por Uhum. talvez não tenha encontrado, né, a orientação adequada, o acolhimento adequado, e por julgar que Deus talvez seja a referência, referendado por essas pessoas que não lhe acolheram adequadamente, então essa pessoa se afasta. E ela acaba se isolando na dependência química. E é Uhum. esse o equívoco que a gente tem que quebrar. É trazer a pessoa de volta à lucidez, entendeu? Trazer Uhum. de volta a si, a essa consciência de que ela pode e ela tem total condições de poder não só renovar, né, a sua espiritualidade, como seguir um caminho diferente daquele que ela tem seguido junto à dependência química. Agora vamos aprofundar um pouco mais, né, Ricardo? Porque é uma coisa que é muito recorrente, tanto no meu consultório, quanto a minha experiência lá na fazenda com os nossos residentes, quanto nas reuniões de apoio. A gente escuta com muita frequência o próprio dependente químico dizer que a sensação que eles têm, né, quando estão numa boca, quando eles estão num boteco, quando eles estão com uma turma que estão fazendo uso abusivo de álcool e de outras substâncias psicoativas, eles costumam dizer para mim que parece que tem uma energia negativa naquele ambiente, sabe? Eu escutei isso do meu irmão, que eu nunca vou esquecer disso, né? O último dia que ele bebeu na vida dele, que ele chegou para mim alcoolizado, ele estava voltando de 3 botecos que ele tinha passado, e ele alcoolizado, ele falou comigo essa frase: ô Cláudio, parece que tem um trem ruim no boteco que está me atraindo para lá, para eu beber. Como que pode um pai de família com 3 meninos pequenos ter conta em 3 botecos? Você já estudou alguma coisa sobre isso, sobre essas questões de energia? Porque a espiritualidade implica acreditar no espírito, numa alma, que a morte não existe, que nós, né, é, quando nós morremos no corpo material, a gente apenas está transferindo a nossa alma, o nosso espírito para uma outra dimensão, né? E como é que você vê isto, que é tão recorrente no nosso dia a dia, nós que trabalhamos com dependentes químicos? É uma questão muito delicada. São muito delicada e também tem diversos fatores, né? Um deles diz respeito, sem dúvida alguma, a tudo aquilo que a gente conversou até agora. Essa busca interna que ela vai se acentuando e a pessoa começa a se sentir viciada por essa busca. É quase um craving, né? Um desejo assim, quase que absurdo de compensação emocional, né? Pela autoestima que não está sendo preenchida, que a pessoa acaba tendo na questão do álcool. Até porque a gente não pode se esquecer que existe uma atuação direta no sistema nervoso central. Então, não é só uma questão emocional, né? Começa a ser também um envolvimento literalmente químico, por isso dependência química. Então, vai mudando a química do cérebro, a química do corpo, e vai criando-se uma sensação de dependência, que é a mesma coisa que acontece com o cigarro e com outras drogas, né? Sendo ilícitas. Mas, além disso, vou transcender aqui a fala, a gente não pode ignorar que nós somos rodeados por uma multidão, né? Nós sabemos que nós temos um mundo espiritual que é completamente presente ao nosso redor. Como você mesmo disse, né? A morte ela não existe. Existe a transcendência do corpo físico e a alma, o espírito, ele volta para uma outra dimensão. Então, nós do lado de lá somos nós do lado de cá sem um corpo físico, mas com os mesmos defeitos, com as mesmas questões, da mesma forma. Né? O ser que ama aqui, ama lá, o ser que é complicado aqui é complicado lá, o confuso aqui é confuso lá. Né? Ninguém se torna iluminado porque morreu o corpo e também ninguém se torna uma pessoa complicada porque morreu o corpo. Nós somos o que somos. Né? A gente planta o que colhe. Então, é claro que uma pessoa que ela desencarne, ela está ligada, por exemplo, à dependência química, ou ela está ligada a outros tipos de viciações, isso não foi curado na sua alma, por uma questão de atração vibracional, quando ela se encontra no mundo espiritual, ela tem uma certa dificuldade de seguir. Porque se ela tivesse dado conta de seguir, ela tinha seguido aqui na Terra.
Então ela continua lá perturbada. A pessoa fala assim, mas cadê Deus? Bem, Deus está lá esperando o processo fluir através da utilização do livre-arbítrio de todos nós, porque nós temos livre-arbítrio, né? E aí, nesse processo, é naturalíssimo que esses seres que ficaram bebendo o tempo todo, eles procurem os botecos antigos para tentar beber de novo, só que não podem, porque não tem mais um corpo. Então vem aquele processo energético, que é o que se chama de vampirismo, né, energético. Quando você tem seres espirituais que se aproximam dos encarnados para poder, de certa forma, abre aspas, né, vampirizar, sugar as energias que para eles eram tão comuns até agora há pouco. Isso acontece nos bordéis, né, naqueles que são viciados na questão do sexo, acontece em momentos ou em lugares em que as pessoas se encontram, né, para o consumo de drogas e naturalmente vai acontecer no boteco. Então, a colocação, né, feita, é o seu irmão que você mencionou, ela é muito real, porque isso acontece demais, não é pouco, né, da pessoa falar, eu sinto que eu não bebi sozinho, porque realmente você não bebeu sozinho. A gente nunca bebe sozinho, mas a gente também, eu brinco, nunca desbebe sozinho, né? Porque quando alguém consegue vencer, seja qual for o desafio, ele começou a aceitar o auxílio. Ele começou a seguir um outro caminho, né? Ele É, começou a falar: opa, peraí, eu reconheço que eu tenho uma dependência química, eu reconheço a tentação enorme de beber, de ter conta em três botecos, vírgula, todavia, entretanto, mas eu sou casado e tenho três filhos. Então eu reconheço que Deus está do meu lado. Eu reconheço que eu tenho alguém que está me ajudando. Eu reconheço que a oração pode me auxiliar. E aí você começa a canalizar o seu foco para o recurso e não apenas ficar focado na revolta, na tristeza, que é retroalimentada pelo vício por aqueles companheiros de vício. Por isso que quando a gente se espiritualiza, a gente busca uma fé verdadeira, genuína, essa energia ela é poderosa, Cláudio. Por quê? Porque ela vai aos poucos nos libertando dessas influências energéticas que são muito fortes. Não adianta dizer que não são, obsessão ela é real, é um problema gravíssimo de saúde pública mundial, que nos leva a falir em diversos momentos. Isso vai nos ajudando, se não a nos libertar, pelo menos a diminuir o impacto desse processo obsessivo e acaba nos levando a abrir portas, né? Diferentes daquelas portas que nós estávamos entrando. é, Então, é preciso muito amor, autoconhecimento, aí nós vamos voltar na fala anterior, acolhimento, porque muitas vezes eu não vou conseguir fazer isso sozinho, eu vou precisar de alguém que me acolha, de alguém que me oriente, né? É um processo bastante é, 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 coletivo, né? Não adianta esperar que apenas o adicto tome a iniciativa, porque se ele não tomar, ele é um sem vergonha, como muita gente pensa, porque definitivamente não é assim. Eu tive dependente químico na minha família, eu sei como é que isso funciona por experiência própria. Então, assim, definitivamente não é assim que funciona. uhum. É interessante, né, que aí a gente começa a entender como que é importante a espiritualidade no tratamento do dependente químico, né? Porque todo esse raciocínio que você fez, quando a gente começa a perceber o dependente químico, que começa a sentir um desejo muito forte de sair dessa vida, né, de reconstruir a vida dele, eu percebo isso com muita clareza, que parece que a alma dele começa a sentir as vibrações de uma mãe, de uma esposa, de um filho que está fazendo orações para aquele dependente químico, e ele, quando ele começa a se aproximar do tratamento, ele vem com uma sensibilidade muito aguçada para também ver essa, os anjos do Senhor acolherem do lado de cá, do lado da luz. Então, quando ele, por isso que é muito importante nós que trabalhamos com dependentes químicos e seus familiares, estarmos sempre preocupados também com a nossa espiritualidade, né, com esta conexão com a luz, para a gente conseguir levar essa luz para aquelas pessoas que estão chegando para nós, né, sofrendo nas trevas das drogas, da codependência. Então aí você começa a perceber, né, aquelas indagações que eu fiz no início, né, que você estava acompanhando a gente começa a ver isso com mais clareza, de como que é importante a espiritualidade. Por isso um pilar do tratamento é a espiritualidade. Porque eu tenho até um texto no meu livro, que eu acho interessante esse texto, né? É mudando a frequência. Você sai do AM para ir para o FM, né? Então, se o dependente químico não consegue fazer esse movimento, ele não consegue sair da droga.
É mais ou menos isso? Claro, claro. Porque o que que acontece? A gente, por mais que fale do acolhimento, por mais que nós falemos do caminho, a gente não pode se esquecer que cabe ao dependente químico aceitar ou não a ajuda que está sendo oferecida. Tanto que você não tem como impor uma coisa para alguém que, infelizmente, por algum motivo, não quer, né? A gente pode oferecer de formas diferentes, tentar acolher de maneiras diferentes, né? Tentar entender, né, de maneira empática, né, o porquê daquilo está acontecendo e, de repente, buscar até a raiz daquela revolta ou daquela dificuldade, né, que a pessoa eventualmente tem para tentar auxiliar. Mas sempre a gente precisa entender que, independente disso, existe um movimento que é da pessoa, né? E se ela não fizer esse movimento, realmente fica muito difícil de haver um progresso. Inclusive, do ponto de vista espiritual, a gente vê isso com o próprio Cristo, né? Você vê, Jesus, ele veio para todo mundo, mas nem todo mundo veio para ele, né? Então, muitos estiveram ao lado dele e compreenderam muito bem a proposta extraordinária do Cristo, que não falava de religião, falava da religiosidade e da espiritualidade. Muitos não entenderam, né? Muitos foram entender reencarnações depois, né? Porque cada um de nós tem um tempo de despertar. Mas eu acho que é aqui que eu quero chamar a atenção, porque às vezes, até vi algumas pessoas comentando aqui, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas Ricardo, por exemplo, Cláudio, eu não vou fazer nada não, porque o fulano de tal não me valoriza. Mas é que tá o detalhe, gente. É porque nós estamos semeando e a gente, é natural, é compreensível, a gente quer essa recompensa para agora. Mas quando a gente coloca a perspectiva do ponto de vista espiritual, da imortalidade da alma, mesmo aqueles casos que a princípio pareçam passíveis, né, de insucesso, quando você fala, eu me dediquei ao marido, né, alcoólatra, um filho que se entregou às drogas e nada adiantou, mas a pergunta é, você orou por ele? Orei. Você tentou conversar com ele? Tentei. Você ofereceu auxílio, tratamento especializado? Ofereci. Eu fiz de tudo, fiz isso. As sementes estão lá. Porque em algum momento, ainda que não seja nessa existência, esse ser vai despertar, porque nós estamos despertando. Né? Não tem nenhum de nós aqui com anjo, né? com asas aladas aqui na Terra. Se a gente está aqui hoje falando sobre isso, fizemos muita besteira no passado, estamos despertando. Então está todo mundo despertando. Em algum momento, eles também vão despertar desse processo e eles vão saber, nos momentos mais difíceis, minha mãe não me abandonou. Eu abandonei ela, mas ela não me abandonou. Entendeu? Nos momentos mais difíceis em que eu fui muito complicado, o meu marido não me abandonou, mas eu abandonei ele. A minha esposa não me abandonou, né? Ou fulano até não deu conta de conviver comigo, mas continuou rezando por mim, né? Não me abandonou espiritualmente, continuou pedindo por mim, pedia na igreja, pedia na reunião mediúnica, sabe, mandava vibrações à distância. Então, esse esforço nosso nunca é em vão. E acho que a gente precisa enfatizar, porque esse olhar da espiritualidade, da imortalidade da alma, sabe, resgata a autoestima também, né, do codependente, porque senão ele fala assim, pô, eu estou fazendo nada, né? Eu estou aqui sofrendo, fulano de tal não me valoriza, né, e não está mudando nada. Não, gente, muda sim, só que não muda na nossa velocidade, né? Não muda na nossa velocidade. Algumas pessoas vão despertar ainda nessa existência, ou vão despertar ainda para ter uma existência linda, talvez outras não deem conta, mas todas as sementes positivas, os bons exemplos, né, que forem ofertados para essa alma, estão guardados na memória e no coração dela. E com certeza, no momento certo, elas vão eclodir. Sementes boas nunca se perdem. Exatamente. E é interessante, né, que você coloca uma coisa muito importante da gente entender, que essa caminhada espiritual, ela é muito pessoal de cada um, né? E ninguém pode fazer pelo outro. Eu até costumo dizer, né, para alcançar a sobriedade, é igual ir no banheiro, ninguém pode fazer por nós, né? Então é a gente que tem que correr atrás da nossa sobriedade, da nossa espiritualidade. Agora é importante também, eu falei aqui dos profissionais que trabalham com dependentes químicos, mas é importante também a família que lida com um dependente químico tomar muito cuidado com o seu próprio crescimento espiritual, né? Porque às vezes nós temos que dar o testemunho da nossa fé, da nossa espiritualidade, na convivência com o dependente químico, né? De uma posição mais assertiva, de uma posição mais de acolhimento e, ao mesmo tempo, de firmeza, né? E é uma coisa que é interessante, que a gente vê o dependente químico
chamando nós que não fazemos uso de substâncias psicoativas, qual que é o termo que eles chamam a gente? O termo é de careta, né? Aquilo ali é careta, não toma nem cerveja. Ou seja, qual que é a visão que eles têm da gente que não faz uso da substância? Que nós somos caretas. Então, por isso que é muito importante você, familiar, que está nos acompanhando agora, que tem esse problema dentro da sua família, você preocupar com a sua saúde psíquica, sua saúde física, desenvolver a ideia do autocuidado, né? Porque o autocuidado, porque a gente esquece que nós também somos importantes para Deus. Eu costumo perceber, sabe, Ricardo, eu pergunto isso muito para os codependentes, quantas vezes que ele já fez oração para ele? Ele faz oração para todo mundo da família, menos para ele. Você já percebeu isso? Ou seja, nós esquecemos que nós também somos importantes para Deus. Então, essa mãe, essa esposa que está sofrendo aí na convivência com o dependente químico, ela não pode esquecer que ela também é um espírito, é uma alma que nasceu para ser feliz e que não veio aqui, não foi para ficar cuidando de marmanjo, não. Ela veio aqui para cuidar dela. E quando o dependente químico pedir ajuda, ela está em condições de ajudar de maneira efetiva. É mais ou menos isto? É mais ou menos isso? Claro, claro. Na sua colocação anterior, acabou que eu cobri uma fala, né, da pergunta, mas não a outra. Me permita voltar um passo atrás para conectar com o que você trouxe. O profissional que lida com dependente químico, e aí sim, realmente o familiar, todos precisamos trabalhar a espiritualidade. Primeiro, cada um precisa trabalhar a espiritualidade por si, né? Independente da profissão, independente do que faça ou deixe de fazer, cada um de nós está em busca de si mesmo, né? Tem uma frase que eu gosto sempre muito de usar, que a gente leva da vida a vida que a gente leva. Então, assim, a construção de uma vida digna e abundante, né, em todos os níveis que a gente faça, conectado com o sentido da vida, ela é, antes de mais nada, para a gente, independente de quem está ao nosso redor. E compreender isso é fundamental, né? Porque senão é aquele perigo, né, Cláudio? A pessoa fala assim: eu estou me especializando, eu vou rezar aqui por causa do fulano. Nunca faça isso. Porque quando é por causa do fulano, no dia que o fulano me decepcionar, eu não rezo mais. Sabe, eu não trabalho mais. Não, porque eu estou aqui me especializando, vou assistir essa live, porque eu tenho um filho. Não, você está fazendo isso por você. Porque independente do seu filho, de quem quer que seja, o seu compromisso espiritual, primeiramente, de caminhar e de evoluir, é seu. O meu é meu, em primeiro lugar. Então, acho que isso é muito importante, né? Qualquer um de nós, em qualquer posição, primeiro dever conosco, né, de nos espiritualizar é crucial. Dito isso, aí, claro, aquele então que tem um contato direto com pessoas, né, que tem esse desafio na área química, sem dúvida alguma, precisa de um reforço espiritual para si também. Aí aquilo que já era importante se torna ainda mais importante. Por quê? Porque você vai trazer um reforço para o seu coração, para a sua família, para o seu bem-estar. E não raro, isso acaba chegando sim ao dependente químico. Como eu disse para você, assim, eu tive algumas experiências na minha família com dependência química. Então, eu percebo claramente como que a parte espiritual faz diferença, se não para resolver, porque muitas vezes depende da pessoa e não necessariamente ela está pronta para aceitar ajuda, ao menos para amenizar a dor, ou para ajudar o familiar a passar pela situação desafiadora. Né? Hoje eu sempre falo para as pessoas, faça um evangelho no lar, ou crie um seu roteiro de luz na sua casa, independente da religião, para que você esteja bem com você e com a sua família. Por quê? Porque aquela atmosfera espiritual ela vai sendo enriquecida à medida que você medita, ou que você ora, que você faz sua novena, que você faz, né, acende a sua vela, porque cada um tem a sua crença, e nós não estamos aqui questionando a crença de cada um, pelo contrário. Mas se você fortalece essa conexão com a sua fé, aquela certeza de que você não está sozinho, essa energia, essa confiança, acaba que ela embebe, ela envolve quem está ao redor. Cria-se um cordão vibracional que vai se expandindo a partir de nós, da nossa fé verdadeira, que abraça mesmo a pessoa que não quer. Você vê que interessante, Cláudio. Acho que esse exemplo é bem didático, né? Quando a gente tem Nosso papo está muito gostoso aqui. Deixa eu dar só um parênteses aqui, que eu preciso dar alguns recados aqui. Primeiro, mandar um abraço aí para a coordenadora regional do Amor Exigente que está nos acompanhando, a Ana Lúcia Filemon.
O Luiz Fernando, que é o presidente da Federação do Amor Exigente no Brasil, que também está aqui nos acompanhando. O Miguel Tortorelli, que é também um dos dirigentes do Amor Exigente no Brasil, que está aqui também nos acompanhando. Um grande abraço aí, pessoas maravilhosas, que fazem um trabalho maravilhoso no Brasil inteiro e está aqui nos prestigiando, né? Então, é uma alegria enorme ter a presença de vocês aqui. Lembrando, se você está gostando desse bate-papo aí, né? Não esqueça, dá a mãozinha do joia aí, né? Inscreva no canal Criarte Vida para você estar acompanhando a gente de perto. Nós temos muito conteúdo legal lá para você estar se preparando aí, não só você que está enfrentando o problema da dependência química e da codependência, como também, né, nós temos, né, vídeos e lives que a gente aborda outros temas que é de importância na família, como a prevenção ao uso abusivo de substâncias. Então, é um canal diferenciado que a gente só fala sobre isso, né? Então, você está tendo essa oportunidade de estar conhecendo o nosso canal. Seja bem-vindo à nossa comunidade Criarte Vida. E eu tenho certeza que muita gente aí que está seguindo o Ricardo Mello vai começar a seguir o Cláudio também, né, Ricardo? Com certeza. Esse trabalho lindo e maravilhoso aí que está sendo feito, né? Com toda certeza. Mas só para poder fechar a ideia anterior, que eu acho que ela é importante, assim, eu dizia o seguinte: quando a gente começa a trabalhar o despertar da luz em nós, mesmo que a pessoa do nosso lado não tenha feito um movimento voluntário de se beneficiar, ela se beneficia do mesmo jeito. Eu ia dar um exemplo, né? Imagina que você acende uma luz, a energia, uma luz, né, de um quarto, e você abre a porta desse quarto. Provavelmente está tudo escuro, vai iluminar o corredor, não é? Quer dizer, o foco não era iluminar o corredor, você acendeu a luz do quarto, não foi do corredor. Mas quem está no corredor vai se beneficiar. Então é a mesma coisa, né? Então a pessoa que trabalha sua espiritualidade, que alimenta a sua própria alma, seja profissional, né, que lida com dependente químico, ou familiar ou amigo, mesmo que a pessoa fale, mas o fulano não se beneficia, beneficia sim. Porque se você está trabalhando no ambiente em que ele está, a energia positiva, essa energia direta ou indiretamente acaba alcançando a todos ao redor. E a fala que nós temos dos amigos espirituais é exatamente enfatizando esse sentido de como que muitos são beneficiados por causa da fé daqueles que não deixam não só de orar, mas de trabalhar em função do bem, de manter o equilíbrio dentro da família. Então, não desista. A mensagem que eu quero dizer é a seguinte: não desista, independente dos desafios, independente do que está ao redor, né, que às vezes realmente não é fácil, mas não desista de exercitar a sua fé, de trabalhar a sua conexão com a sua parte espiritual e de entender que nada acontece por acaso, né? Que se você tem aquela relação com aquela pessoa por hora ainda desafiadora, é uma grande aprendizagem para você também poder crescer com tudo isso. É interessante isso que você está falando, sabe, Ricardo? Porque eu já vi vários dependentes químicos relatando isso para mim, que ele estava lá na boca, estava lá usando droga, estava lá na festa, né, totalmente chapado, como diz na linguagem deles, e eles, de uma hora para outra, sentem um desejo enorme de ir embora, sabe, no meio da festa. Quando eles chegam em casa, é muito comum eles chegarem lá e encontrar uma mãe dormindo no sofá com a Bíblia aberta, com o terço na mão, com uma luz, uma vela acesa, estava ali fazendo oração para ele. E no outro dia, quando ele fica sabendo na festa, né, deu uma confusão, deu polícia, deu briga, foi aquela confusão toda. E ele fica sem entender essa conexão. E você está explicando isso, né? A oração, principalmente da oração da mãe, né? A oração da mãe tem um poder incrível, né? Pra você ter ideia, né? Um pedido de Maria transformou todo o projeto divino de Jesus Cristo, né? Jesus até fala nas bodas de Caná, né? Maria fala com ela, né? Com Jesus. Mestre, acabou o vinho, e Jesus repreende, né, Maria? Ainda não chegou minha hora. Olha, você vê que interessante. Mas mesmo não ter tido chegado a hora de Jesus, ele transforma a água em vinho.
Então, eu costumo orientar muitas famílias. As, tá dando para me ouvir? Sim, sim. É. Tá. Então, eu oriento muito as mães, em vez de sair igual uma maluca procurando o filho, né, numa cidade com 3 milhões de habitantes, igual Belo Horizonte, se dobra de joelho, entrega seu filho para esse poder superior, que os anjos do Senhor possam acompanhar onde ele estiver, né? E que seja feita a vontade dele, né? A oração do Pai Nosso, do codependente, ela é modificada, você sabia disso? Ela é assim, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Né? Então, a dificuldade que nós temos de entregar, né, uma pessoa que a gente ama para esse poder superior. Isso é espiritualidade, né, na minha concepção. Mas você falou muito bem da espiritualidade, mas eu estava te acompanhando no canal, eu vejo que você fala que a espiritualidade está muito próximo a um tema que você gosta muito de falar, que é a riqueza. E a grande maioria das famílias que chegam para nós, infelizmente, chegam com muitas dificuldades financeiras por causa do uso abusivo, né, da substância, que vai destruindo todas as reservas da família. O que você poderia nos dizer aí, esse tema que você domina tão bem, sobre a questão da riqueza, da prosperidade e da espiritualidade? Acho que a primeira coisa que é fundamental a gente levantar de novo, né, é o conceito de riqueza. Porque, muito embora, obviamente, a expressão riqueza quase que de imediato é associada à ideia de ter recursos financeiros, dinheiro, sei lá, posição social, bens materiais, embora isso também seja uma das formas de riqueza, é apenas um dedo de duas mãos cheias de dedos diferentes, né? Porque riqueza verdadeira e genuína é um estado de viver rico, né? Um estado de espírito rico. É uma vida abundante, uma vida que, como dizia Sócrates, merece ser vivida, né? Uma vida que, né, merece ser analisada e vivenciada porque você tem satisfação de viver essa vida a despeito de todos os problemas que você vivencia. Então, essa vida rica e abundante, ela é totalmente espiritualizada. Por quê? Vamos lá. Vamos supor o caso, né, de uma mãe, né, que passa por uma situação extremamente desafiadora como essa, não tem recursos mais materiais por hora, não sabe o que fazer, mas ela está lá, lavando a roupa dela, vendendo chup-chup, sabe? Fazendo o que é possível para tentar sustentar a família, porque de repente o marido abandonou. São as histórias comuns do dia a dia, infelizmente, né, que a gente encontra. E o filho está lá, né, entregue ao mundo das drogas. Então, assim, é uma história dificílima, mas ela é uma mulher rica. Porque ela é rica de fé, ela é rica em esperança. Apesar de ela chora de dia, mas reza de noite. Ela não desiste de forma nenhuma de acreditar que o filho possa mudar e se transformar. E na medida do possível, ela ainda vai lá, faz amizade com a amiga dela, sabe? Muitas vezes conforta outras mães, amigas dela que têm problemas semelhantes. Por quê? Porque ela tem mais fé do que as outras. Ela se dá o direito de seguir, na medida do possível, a vida dela, apesar dessa dor. Essa mulher, ela é milionária do espírito. É aquilo que Jesus fala da mulher lá do gasofilácio, né? Que deu daquilo que lhe faltava. Então é importante entender que quando a gente fala assim, espiritualidade e riqueza andam juntos, a primeira riqueza é a riqueza existencial, que faz uma diferença gigantesca. E, obviamente, dentro desse contexto, quando a gente entende esse lugar que a gente está passando no mundo e para de brigar com ele, você pode buscar desenvolver inteligência financeira para que isso seja potencializado também na riqueza material, porque é um direito que todos temos. E aí, quando eu falo de riqueza material, Cláudio, não necessariamente estou dizendo todo mundo vai se tornar, né, o Bill Gates. Todo mundo vai ter o dinheiro do Silvio Santos. Não, não se trata disso. Se trata da gente explorar a nossa melhor potencialidade, fazer aquilo que está ao nosso alcance para a gente ser feliz. Porque tem pessoas que têm condições de ter uma vida um pouco melhor financeiramente, não tem por medo. Tem grandes ideias, mas não lançam as grandes ideias por receio, né? Muitas vezes tem um desejo de fazer uma parceria com alguém que pode dar certo, mas a pessoa, ela tem crenças que não vai funcionar para mim, porque eu sou velho, porque eu sou assim, porque eu sou assado. E de repente, quando a pessoa desbloqueia esse processo, ela constrói, né, uma vida mais próspera, mais abundante. Quantos casos eu tenho, né, dos nossos alunos e de outras pessoas que eu conheço nessa linha? E ela não se tornou o Silvio Santos, entendeu? Ela não se tornou a pessoa mais rica do mundo, mas a vida dela ficou mais rica porque ela se sente mais rica. Olha que diferença.
Entende? Porque ela está fazendo uma coisa que ela gosta, ela está cuidando da autoestima dela, ela está ajudando a resolver problemas das outras pessoas. E isso faz com que ela se sinta melhor, inclusive para acolher com mais sabedoria o seu familiar ou seu amigo, né, que é dependente químico. Então, é sempre importante lembrar que o cuidador precisa de cuidado, né? Se você cuida de alguém que tem dependência química, você não pode se perder no meio da vida. Você precisa cuidar de você. Precisa cuidar da sua autoestima, cuidar do seu coração. Você precisa estar bem para oferecer, porque caixa d'água vazia não abastece torneira de ninguém. Já fala um grande mestre espiritual. Então é importante a gente abastecer a nossa caixa d'água para poder oferecer. Porque a pessoa que se anula e depois, Cláudio, coloca a culpa, ah, não, eu anulei por causa do meu filho, eu anulei por causa do meu marido, da minha esposa, estou muito cuidado, porque do ponto de vista espiritual, esse discurso não cola. Não cola. Deus não está esperando ninguém se anular. A ideia é que a gente tem a abnegação, que é diferente de anulação. Muito diferente de anulação. Anulação é preguiça, né? E a gente se esconde atrás da dificuldade do outro para justificar a nossa inércia, a nossa preguiça de não ler, de não estudar, de não fazer coisas diferentes. Que é diferente de abnegação. Na abnegação, não, eu sou abnegado, eu compreendo a minha prova, sabe? Eu sei o que me cabe, tá difícil, complicado, mas eu vou com fé, eu vou com muita luz, mas eu tô o quê? Tô assistindo, tô seguindo o Cláudio aqui no canal, assistindo as lives com ele, tô lendo livros, estou me informando, sabe? Eu busco a minha religiosidade, não perco uma oportunidade de enriquecer minha alma. Isso é abnegação. A pessoa não se abandona de forma alguma, ela entende que ela tem uma prova momentânea, ela está buscando a melhor forma de lidar com ela, mas não se abandona. E é isso que a gente tem que ter em mente, né? Para a gente não se abandonar e depois colocar a culpa, abre aspas, naqueles, né, que estão do nosso lado e que a gente, né, precisa ajudar e não colocar na posição de responsáveis pelas nossas dificuldades maiores. Dizem que o mundo é dividido em dois grupos, né? Você já ouviu falar nisso? O grupo dos que fazem e do grupo que reclama de quem está fazendo. Isso é interessante, né? Mas uma coisa que você estava falando aí, veio uma inspiração minha aqui, e que na hora veio a ideia, né, daquela frase de Jesus, né? Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais lhe será acrescentado. Então, na verdade, quando você está buscando o poder superior, né, não importa o nome que a gente dê para ele, você está buscando e o resto vai vir por acréscimo. Inclusive a riqueza em todas essas dimensões que você falou. E eu vejo com muita frequência, né, no nosso meio, que a família que chega toda destruída financeiramente por causa dos problemas emocionais, por causa dos problemas da dependência química, ela costuma falar assim, eu vou me organizar primeiro para depois eu fazer um curso, eu vou me organizar primeiro para depois eu fazer terapia, vou me organizar minhas finanças. A pessoa tem dificuldade de entender que primeiro ela tem que se organizar dentro dela, né, nessa conexão com esse poder superior, para depois as coisas virem se organizando também nas finanças, na saúde física, né, nas coisas materiais. Seria esse o caminho da espiritualidade também, para a gente alcançar essa riqueza tão plena? Dúvida nenhuma quanto a isso. É assim, eu vou pedir permissão a você, né, para essa audiência, para contar um caso pessoal, né, sem nenhum intuito, né, de fazer autobiografia, jamais, não é nada, nenhuma dessa intenção. Mas quando você mencionava isso, se você me permite, eu lembro do meu caso. Eu vim de um lar em que tinha alcoolismo, em que eu vivi isso de uma maneira muito desafiadora, junto com a minha família toda, né, com o histórico né, do meu avô, né, ligado a outros parentes também na mesma linha. Faltava muito dinheiro, então assim, a gente vivia numa condição de semi-pobreza, não tinha lugar certo para poder morar. Foi uma infância, uma adolescência bem desafiadoras, assim. E no meio desse processo todo, quando eu comecei a trabalhar, se eu fosse seguir o ímpeto, né, que eu via na minha família, bem, eu ia fazer a mesma coisa que os outros fizeram. E foi um desejo meu, né? E aí eu falo da espiritualidade, porque foi a minha escolha seguir o caminho espiritual, né? Com todos os defeitos, as deficiências, foi a minha escolha confiar em Deus. E todo o dinheiro que eu comecei a ganhar, dando as minhas aulas, vendendo as coisas que eu vendia, todo, Deus é testemunha, eu investi em livros, todo, porque era a única coisa que eu tinha acesso. Eu me lembro que o primeiro salário não, uma comissão de uma venda que eu tinha feito, que eu recebi, a primeira coisa que eu fiz, sabe o que eu comprei? Eu comprei uma escrivaninha. Eu era doido para ter uma escrivaninha, para poder
escrever em cima de alguma coisa, de mogno. Que minha mãe gostava do tal do mogno. Eu não entendia nada de árvore. Minha mãe achava bonito. Um dia eu vou comprar uma escrivaninha de mogno, porque é um negócio chique. Eu lembro na época no programa do Silvio Santos, um tal de Porta da Esperança, você lembra disso, não? E um dia uma Lembro. pessoa pediu uma escrivaninha de mogno, achei linda, eu era criança. Um dia eu vou comprar uma escrivaninha de mogno. Comprei, dividi em parcelamento, na época era em carnês. Eu tinha 18 para 19 anos, 17 para 18 anos mais ou menos. Pois eu paguei todos, sem dever um centavo. Eu não comprava roupa, eu não saía para beber, para fazer outras coisas. Nunca dei um passo maior do que o tamanho da minha perna. Depois eu comprei um sofazinho para leitura, porque eu queria sentar em um lugar que eu pudesse ler meus livros. Foi os dois investimentos materiais, escrivaninha e o sofá. Essa escrivaninha e esse sofá me acompanharam durante quase 15, 20 anos. Entende? Só na sequência eu comecei a comprar livros. Eu lembro que os cursos que eu comecei a fazer para poder aprender coisas diferentes, que eu sei que eu não aprenderia sem estudar, eu fiz financiado, sabe? Abri mão de muita coisa. Hoje, se eu tenho a alegria, a honra de estar aqui com você, com esses amigos queridos, né, que nos honram aí com a sua audiência, é por causa dessas escolhas. Então, eu te falo por experiência própria. É espiritualidade, sim, quando a gente entende que o conhecimento liberta, que a matéria ela apenas te aprisiona. Então a gente tem que escolher aonde nós vamos investir o nosso tempo, o nosso recurso, a nossa energia. Porque não tem jeito, cada um vai colher aquilo que planta. Entende? Então, assim, muitas vezes a pessoa quer comer omelete, mas não quer quebrar os ovos, né? Ela quer a recompensa, mas ela não quer o trabalho. Então, isso vale para todos nós, em qualquer contexto. Né? É fundamental que cada um se questione, né, sobre as suas escolhas, o que é que deseja, e, naturalmente, sobre as sementes que a gente vai colocar no meio do caminho, porque elas é que vão determinar o que nós vamos colher amanhã, de um jeito ou de outro. Então, sim, a espiritualidade, sim, investir em educação, investir em aprendizagem, investir em bons cursos justos, investir em leituras, sabe, não se largar, educação e amor ao próximo, até diria. Porque quanto mais você coloca na sua cabeça e no coração de conhecimento, mais você pode compartilhar. Isso faz uma diferença muito grande. Porque se você não tem o que compartilhar, você vai dar o quê? Se você não cresce, está parado no tempo, tem 20 anos que você fala as mesmas coisas, fica ao redor das mesmas crenças, dos mesmos sentimentos, que sempre foge do autoconhecimento, você vai compartilhar o quê com quem te rodeia? Os mesmos conceitos limitantes que te trouxeram até aqui? Não faz sentido. Exatamente. Bom, infelizmente nós estamos chegando no pior momento da live, né? Que para escutar você, eu poderia ficar aqui a noite inteira, a gente está aqui escutando você. Mas parece que você tem um outro compromisso hoje ainda, né? Mas eu queria só acrescentar uma coisa que é muito importante, né? O segredo da prosperidade em toda essa amplitude que você falou, né, na minha percepção, eu acho que você vai concordar comigo, é a gente estar a serviço da humanidade, né? Quanto mais pessoas a gente impactar, e aí os meios de comunicação, as redes sociais, nos possibilita isso, como está acontecendo aqui, nós, quando começamos a entregar coisas realmente que vão fazer diferença na vida das pessoas, o resto vem por acréscimo. E para isso a gente tem que estar conectado ao poder superior, né? Porque nós, na nossa condição humana, nós somos limitados, nós somos frágeis. Então, por isso que a espiritualidade ela é muito importante. Não só para ajudar um dependente químico, né, superar esse grande desafio, como também para os familiares superarem esse desafio. Queria te agradecer imensamente a sua presença, Ricardo Melo. Foi muito gratificante, né, quando eu recebi a notícia que você tinha aceitado o nosso convite. Né, eu sei que a sua agenda é lotada e você teve esse cuidado, esse carinho, não só com o Cláudio, né, mas com todo o nosso público que está aqui junto com a gente. Queria agradecer a presença de todos. Pedir desculpa, porque hoje não deu para distribuir a medalha de ouro, de prata e de bronze, que eu distribuo todas as minhas lives, porque eu não estou tendo acesso aqui ao chat. E palavras finais, fique à vontade. Bom, Cláudio, primeiro, assim, é importante lembrar, né, que a natureza, que é, sem dúvida alguma, grande porta-voz de Deus para nós, mostra que nenhum rio flui para si mesmo, né, nenhuma árvore consome os seus próprios frutos. Então, o conceito geral da vida é servir. E entender isso é muito importante. Não no sentido pejorativo,
mas no sentido rico da expressão, né? Então, a vida é uma grande troca, uma grande aprendizagem. E isso é uma bênção. Então, eu é que agradeço de poder estar aqui. Eu que novamente agradeço o carinhoso convite. Você mencionou a história da sua família. Olha, um beijo gigante no coração de cada membro da sua família, no seu coração maravilhoso que está fazendo esse trabalho lindo, nossa, de acolhimento de tantos irmãos que precisam desse acolhimento, desse direcionamento. Não sei se você chegou a comentar, por exemplo, nas nossas, né, no nosso trabalho social, a gente acolhe muitas instituições de caridade que cuidam de adictos. Eu sei que muitas dessas instituições sofrem preconceito de pessoas que não querem doar, que não querem ajudar por causa dessa visão pejorativa que se tem. E definitivamente isso só nos estimula a ajudar e trabalhar mais, né? Em busca desse crescimento. Então eu valorizo muito trabalhos como o seu e para mim é uma honra, repito, estar aqui, né? Espero que a gente tenha novas oportunidades de estarmos juntos. E eu desejo de verdade para esse público lindo, né, que está aqui junto com a gente, que esse público seja luz, sabe? Que cuide de si. Porque se você cuidar de você de verdade, se você se espiritualizar de verdade, você vai poder espalhar essa luz por onde você passar. E cada parente que tem algum tipo de dependência química, cada um que tem um problema qualquer, que às vezes não é dependência química, é uma dependência emocional de outra ordem, mas que não deixa de ser dependência também, né? Tem uma carência, tem um buraco existencial, uma dor que não foi curada. A sua luz, quando você cuida de você, naturalmente começa a resplandecer para quem está ao redor. E como última mensagem, eu enfatizo o que eu disse agora há pouco: estudem. Quem me conhece sabe, eu amo estudar, sou fã em contexto da aprendizagem. Deus nos deu livre-arbítrio para a gente evolui tanto pelo intelecto quanto pelo coração. O intelecto abre as portas, o coração as atravessa. Né? Às vezes a pessoa só fala, o coração vai atravessar, mas se a porta está fechada, você não anda. Então a gente tem que trabalhar os dois, né? E as pessoas às vezes se esquecem que a gente só trabalha um ou só trabalha o outro. O espírito de Emmanuel dizia sempre a Chico Xavier: olha, um ser humano que não tem sabedoria e amor é como um passarinho de asa quebrada, só cuida de um e esquece do outro. Então, eu espero que todo mundo aqui, né, com certeza enriqueça o seu coração de compaixão, sem julgamento, de quem quer que seja, de amor, de verdade, mas que não deixe de estudar, não deixe de aprender com os recursos, né, que hoje a gente tem no século XXI, que Deus nos oferece aqui na Terra, para a gente poder potencializar nosso entendimento sobre a vida, sobre o viver, sobre os desafios, né? E também sobre o que significa tudo isso. E eu acredito que, com certeza, esse trabalho lindo aí que você está fazendo é uma grande semente nesse sentido. Então, beijo grande para todo mundo, tá? Muita luz, muita paz. Se você me permitir, queria convidar quem não nos segue. Eu tenho, a gente tem uma série de projetos muito bacanas, né? E um deles é a Pílula Inspiradora do Bem, as famosas Pílulas do Evangelho. Por algum motivo, né, as pessoas ainda não ouvem, não conhecem, são quase 10 anos que eu gravo ininterruptamente mensagens de teor espiritual, né, com acompanhamento do mundo espiritual. A gente está em mais de 150 países, nós temos um aplicativo maravilhoso, tudo gratuito. A gente está em prisões, a gente está em hospitais, nós estamos em países diferentes. Olha, é muito bacana o feedback que a gente recebe, Cláudio, e tem ajudado muita gente a passar e a vencer, né, a dependência química, pelo que a gente tem ouvido. Eu fico muito feliz por isso. Então, se vocês quiserem, baixa o aplicativo IRM Oficial, chama-se IRM Oficial, é um aplicativo, e aí você vai conseguir escutar essas mensagens 2 vezes por dia. Hoje já teve de manhã e teve agora à noite, né? Aí quem baixar agora pode escutar as de hoje, vai ter as de amanhã, e se você gostar, você pode ajudar a gente a compartilhar, tá bom? Beleza. Obrigado, meu Olha, amigo. eu não vou te Obrigado. Deus liberar enquanto você abençoe não fizer uma vocês. oração para nós aí. Faz a oração para nós. Ou sempre. Ai, que delícia! Que bom, que bom, que bom Tarde, mesmo. vamos fazer essa oração. Apesar de escutar você, é como se estivesse escutando uma oração, né? Imagina. Então, eu queria aproveitar e convidar todo mundo que está nos acompanhando aí, de onde estiver, né? De casa ou no trabalho, onde quer que se encontre, a elevar ainda mais o seu pensamento a Deus, em gratidão pela vida e por tudo aquilo que a vida representa, inclusive nos seus desafios. E dizer em conjunto: Pai, muito obrigado mais uma vez por essa sagrada oportunidade de estarmos juntos, conectados com essa reflexão tão necessária, tão oportuna, né, dessa
essa presença da espiritualidade para vencermos o desafio ligado da dependência química. Que possamos ampliar o nosso nível de entendimento a esse respeito e saber como acolher os nossos irmãos que por ora passam por esse desafio que certamente já passamos em algum momento do passado. Que da mesma forma que fomos acolhidos e que tivemos a paciência de muitos que não deixaram de orar por nós e de trabalhar pelo nosso melhoramento, que nós possamos fazer o mesmo por todos aqueles que, por enquanto, não estão conseguindo fazer isso por si próprios. Que a tua luz e a tua paz se estenda por toda a humanidade, Senhor, tanto na terra quanto no mundo espiritual. Sê conosco, iluminando momentos sagrados como esse, hoje e sempre. Que assim seja. Bem, muito obrigado. Lembrando aí mais uma vez, né, o pessoal que nos acompanhou, se você gostou dessa live, né, dê um like aí, inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo para a gente divulgar, né, a palavra de Deus, o poder superior, para que a gente possa construir um mundo mais saudável, mais fraterno, mais cristão. Ricardo, espero que nós tenhamos mais oportunidades de estar tendo um encontro gostoso, né? Desculpa aí pelos nossos problemas técnicos aqui, mas eu tenho certeza que nosso público gostou muito, né? E está nascendo hoje uma grande parceria, né? Para a gente continuar essa obra de Deus aí que está nos usando, né? Então, que Deus nos abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Até breve, meu amigo. Como a gente termina, até muito breve. Obrigado. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Falou, tchau. Fica com Deus. Muito obrigado a todos e até a próxima live, terça-feira que vem, no canal Criarte Vida. Lembrando que essa live fica gravada no canal Criarte Vida, no Instagram, e você pode assistir em qualquer momento que você quiser assistir novamente e compartilhar com seus amigos. Um grande abraço.